Boa noite, meus amigos, boa noite. Estamos aqui mais um domingo de live do nosso Núcleo Espírita Plano Maior. Já vi que todo mundo chegou cedo. Hoje eu deixei o Mestre Jesus para abertura. Já foi aparecendo um monte de comentários. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estão em ponto, no horário. Parabéns para vocês aí, pessoal. Então vamos começar com os boa noites de hoje. A Cláudia Carreira já está aqui com a gente. Boa noite, Cláudia. A primeira a deixar uma boa noite aqui. Ivete Pedrini também já está aqui com a gente. Boa noite, Ivete, tudo bom? Reinaldo Pasqualini também. Oi, Reinaldo, boa noite. Como vocês estão aí? Só, acho que deu para aproveitar hoje o domingo, né? Agora no final da tarde deu uma esfriadinha. Mas vamos em frente aí, estamos aqui ao vivo. Silvana Colombara também já está aqui com a gente, já chegou. Boa noite, Silvana. O Luiz também deve estar lá com ela. Boa noite, Luiz. Ana Cláudia também já está aqui com a gente. Oi, Ana, boa noite. A Elka, que também dá boa noite. Oi, boa noite, Elka. A Elka é a esposa do Reinaldo. Ela deve estar do celular do lado, mas ela gosta de dar boa noite do celular dela. Justíssimo, justíssimo. Eu também faço isso quando estou vendo. Estamos no mesmo evento, eu e Mari. Fazemos isso também. Vamos ver, a Úrsula também já está aqui com a gente. Oi, Úrsula Sanches, boa noite para você, viu? Joaquim Quesada também já está aqui com a gente. Boa noite, Joaquim. A Isabel Gonçalves. Oi, Bel, boa noite para você. Rogério Viviane Matias. Oi, Rogério, boa noite para você também. Mari Sônia Mota. Oi, Mari Sônia, boa noite. Bárbara Jamusso também já está aqui com a gente. Oi, Bárbara, boa noite. Andréa de la Rosa, boa noite, Andréa. Alguém deu boa noite pelo núcleo, não sei se foi o Clóvis, quem pode estar online aqui pelo núcleo, mas boa noite para você que deu. É alguém que tem a senha do núcleo, porque é da administração aqui. Deu boa noite pelo núcleo. Boa noite. Bom, o Clóvis Badarão escreveu aqui embaixo. Boa noite a todos, boa noite. Mari Galvão, que está aqui no quarto do lado. Boa noite, Mari. A Elka também falou que é isso aí, a gente dá todo mundo boa noite, né, gente? E aí, tudo bem? Vocês estão bem? O Reinaldo está deixando aqui os nomes para as vibrações. Todo o pessoal dele que sempre pede vibração. Boa, Reinaldo, é isso aí. Pessoal, fiquem à vontade, tá bom? O Mário depois vai fazer as vibrações depois da palestra, vocês já estão acostumados. Podem deixar os seus nomes aqui para vibração, fiquem à vontade, tá? Não tem limite, vibração é de graça, é energia para todo mundo, então não precisem ficar acanhados, pode deixar os nomes de quem quiser aí, tá bom? E aí a gente faz a vibração, e aí sempre tem aquele momento de vibrar por as pessoas que estão aqui no chat, por pessoas que estão com o nome nas caixinhas de vibração, e aí a gente faz a vibração para todo mundo que precisa. Tá bom, gente? Fiquem à vontade aí. Bom, 8h05, vamos começando. Vão se acomodando aí. Não esqueçam de pegar a aguinha, para quem ainda não pegou, ainda dá tempo. Vou colocar aqui, ó. O banner da água, poxa vida, olha o banner da água aí. É importante para a gente não esquecer, não é? Então é isso, pessoal. Vamos começando, então? Eu vou começar com a nossa... Perdão. Com a nossa... Ó, o Claudio Mir. Oi, Claudio Mir, boa noite. Tudo bem? Rosana Sanches também está aqui com a gente. Oi, Rosana, boa noite. O pessoal vai chegando, vai se acomodando, a cada um em casa, né? Vibração online é confortável por isso, cada um assiste onde quer, onde é possível, né? Com o seu celularzinho ou no computador, fiquem à vontade aí, viu, pessoal? E aí a gente começa aqui com a nossa palestra, com a nossa prece, e depois a gente vai para a palestra, tá bom? A Clara também já está aqui dando boa noite. Oi, Clara, boa noite para você. A Beth também. Oi, Beth, boa noite, tudo bem? Então vamos lá, pessoal.
a nossa prece de hoje. Vocês sabem que quando sou eu que vou fazer a palestra, eu sempre trago uma prece compatível com o tema, para a gente já entrar no clima da palestra, já ir alinhando as vibrações, né? Já a nossa mente, quando absorve o conteúdo da prece, já fica alinhada ao tema da palestra, a absorção facilita um pouquinho. Então vamos lá. A prece de hoje diz assim: Senhor Deus, Criador de todas as coisas, neste momento de reflexão, nos reunimos em busca de luz e orientação. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em busca de conhecimento e crescimento espiritual. Pedimos, Senhor, que nos conceda a sabedoria necessária para reconhecermos nossas falhas e limitações. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade, buscando as correções que precisamos fazer em nossas atitudes e pensamentos. Que possamos ter coragem para enfrentar nossos erros e aprender com eles, transformando-os em lições valiosas em nossa jornada evolutiva. Dai-nos, Senhor, a humildade para aceitarmos que somos todos aprendizes e que, assim como buscamos a melhora em nós, possamos também ser compreensivos e pacientes com as imperfeições dos outros. Que possamos cultivar o amor e a compaixão em nossos corações, para que as correções que fazemos sejam sempre guiadas por esses sentimentos. Que a luz do entendimento e da paz nos envolva, e que possamos sempre lembrar que a verdadeira evolução se dá através da correção das nossas atitudes e do amor ao próximo. Agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado que nos são oferecidas e pedimos que nos inspire a seguir firmes no caminho do bem, sempre buscando a nossa melhoria e a daqueles que nos cercam. Que assim seja. Bom, meus amigos, então, você já deve ter visto no tema da palestra, aqui a prece é compatível, que o assunto da noite é correções, tá bom? É disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos aqui pedir licença ao plano espiritual, pedir licença ao Mestre Jesus, para que possamos iniciar esse evangelho tão bonito, de muito amor, de muita luz, de muita paz, para que possamos absorver os conhecimentos aqui explanados, que nós possamos, quando ouvir, não memorizar, mas absorver e colocá-los em prática dentro da nossa capacidade, dentro do nível da nossa evolução espiritual, mas o mais breve possível. Porque isso faz com que nós nos modificamos. Isso vai fazer com que nós daremos um passo a mais, um degrauzinho a mais no caminho da nossa evolução. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Bom, é isso aí. Ó, a Bárbara também está pedindo um monte de vibração. Muito bom, Bárbara, é isso aí, tá bom? Renato deixou mais um pessoal aqui. A Cleusa já chegou e deu com a gente. Oi, Cleusa, boa noite. A Úrsula também está pedindo vibrações, maravilha. Muito bom, gente, é isso aí, tá bom? Feita a nossa abertura, eu vou deixar o meu amigo Mário aqui no cantinho, para ele assistir a nossa palestra, e depois ele volta com as vibrações. Mário, eu já volto contigo, tá bom? Até mais. Então vamos lá. Ó, a Michele Delgado. Oi, Michele, boa noite. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos botar aqui. Eu sei que vocês gostam de ver minha carinha. Para a gente fazer as palestras de hoje. Essa bagunça aqui. Bom, como eu tinha comentado, pessoal, a palestra de hoje, o tema é correções, né? Então, é muita alegria quando a gente tem essa oportunidade de bater esse papo com vocês, de trocar essa ideia, né? Isso aqui não é nenhum tipo de aula, mas assim, são reflexões para que todos nós
possamos aproveitar. Eu aproveito muito porque eu tenho que estudar um tema, e aí é um tema que eu sempre me aprofundo um pouquinho mais, né? Então eu agradeço muito sempre pela oportunidade. Estou muito sempre feliz aqui, alegre de poder trocar essa ideia com vocês. Tá bom? Então, esse capítulo Correções é o capítulo 88, ele fica na página 91 do livro Pão Nosso, né? Que é o livro psicografado pelo Chico, do Emmanuel, né? E como a maioria, como esse padrão de livro, tanto Pão Nosso, como alguns outros, ele sempre começa com o versículo da Bíblia, não é? Então, vamos lá, o versículo que ele traz aqui, ele diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Ou seja, né, somos filhos de Deus, se Deus é nosso pai, ele vai nos corrigir. Nós precisamos de correção, né? E esse trecho da Bíblia é de Paulo, é a carta de Paulo para os Hebreus, está no capítulo 12, versículo 7. Legal? Então, esse capítulo, pessoal, o Emmanuel, ele nos convida a olhar para dentro de nós, né? A fazer reflexões sobre como que nós podemos nos aprimorar como seres humanos. Porque nós, como humanos, já não somos perfeitos, né? Primeiro que, se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos encarnados. A gente está encarnado. Ah, legal. Achei que minha imagem tinha travado. Qualquer coisa, vocês me avisem aqui, tá, pessoal? Estou de olho. Se qualquer problema aí com o som, é só me avisar aqui que eu estou de olho. Mas voltando. Nós somos encarnados, ou seja, estamos longe da perfeição, né? A gente, quando é encarnado, é sinal que a gente tem muito ainda a aprender, muito ainda a corrigir, muito para evoluir. Por isso que nós encarnamos, que a encarnação facilita a nossa evolução, facilita as expiações. Na verdade, não facilita, mas a palavra é acelera, né? Porque é mais difícil estar aqui do que estar no plano espiritual. Então não é bem facilita. Quando eu digo facilitar, é no sentido de acelerar, né? Porque quando a gente está no plano espiritual e temos necessidade de evoluir, a nossa evolução trabalhando no plano espiritual é mais lenta. Porque é mais fácil estar lá. Simples assim. Estar aqui encarnado é mais difícil para o espírito, para nós, para o nosso lado espiritual. Então ele também acaba acelerando nossas expiações, né? Ainda mais aqui, né, um planeta como a Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, né? É um planeta que precisa evoluir. Então nós vemos aqui realmente para expiar, né? Então, a gente tem que refletir muito sobre o que a gente precisa corrigir. Se a gente fosse perfeito, a gente não precisaria mais estar aqui encarnado, né? E nós, espíritas, somos ainda mais imperfeitos do que os outros. Por quê? Nossa, Thales, mas é porque a gente precisa estudar mais. A gente tem a oportunidade de conhecer a verdade, né? Conhecer como que funciona a vida após a morte, como que funcionam os outros planos. Então, a gente tem mais responsabilidade. E quando a gente tem mais responsabilidade é porque a gente deve mais, né? Aquele ser humano que passa por mais dificuldade, tem mais responsabilidade na vida encarnada, é porque precisa pagar mais. Então, se nós estamos aqui espíritas ganhando essa responsabilidade da doutrina, é porque nós temos mais coisas a pagar. E está tudo bem. E não tem problema, isso não é um ponto negativo, muito pelo contrário. A gente está tendo a oportunidade, a gente tem que aproveitá-la, não é? O ponto negativo seria se a gente tivesse a oportunidade e se a gente não aproveitasse, se a gente não usufruísse dessa oportunidade que nós temos, se a gente não seguisse essa responsabilidade que nos foi dada de atuar dentro da doutrina. Aquelas pessoas que têm mediunidade, que
podem ajudar os outros, porque são pessoas que têm condições e simplesmente têm preguiça, não frequentam, dizem que não querem ou dizem que têm medo. Essas pessoas estão abrindo mão da sua responsabilidade, né? Porque Deus deu um dom da mediunidade. Alguns têm mais, outros têm menos. Mediunidade é uma faculdade, todo mundo pode aprender, todo mundo tem. Mas tem pessoas, assim como qualquer profissão, assim como qualquer, sei lá, atividade esportiva, artes, tem pessoas que têm mais talento para aquilo. Então, tem pessoas que têm uma mediunidade mais desenvolvida, mais expansiva, mais exponencial. E a pessoa, às vezes, se assusta com isso porque não conhece e não vai atrás para desenvolver e está abrindo mão da sua responsabilidade. Então, pessoas que têm muito talento para a mediunidade, têm a mediunidade mais ativada, mais aflorada, vamos dizer assim, essas pessoas têm ainda mais responsabilidade. E essas pessoas que têm que trabalhar mais severamente, se dedicar mais à doutrina. Porque esse talento da doutrina é um dom que Deus deu. E a gente tem que executar. Tudo bem? Então, isso é tudo uma introdução para a gente falar da nossa responsabilidade como espírita. E agora nós vamos falar um pouquinho o que a gente precisa corrigir. Né? Emmanuel nos ensina que todos, os ricos, os pobres, os perfeitos, os com algum certo de deficiência, todas as pessoas aqui na Terra vão enfrentar desafios e dificuldades. Cada um com seu desafio diferente. Às vezes uma pessoa que tem gente que tem dificuldade com dinheiro, né? E veio aqui para fazer esse tipo de expiação, e por mais que trabalhe, sempre vai ter dificuldade financeira aí. Tudo bem, faz parte. Outras pessoas já nasceram milionárias, nasceram no berço de ouro, mas tem outros problemas. Muitos têm problemas de saúde, né? Muitos têm problemas, às vezes, de solidão, não tem um bom trato com as pessoas e acabam ficando sozinhas. Tem muita gente que tem muito dinheiro e é sozinha na vida. E também faz parte. Né? Todos temos problemas, isso tem que ficar claro para todo mundo. Né? Quando a gente, às vezes, inveja alguma coisa de uma outra pessoa, ou hoje em dia com rede social, a gente tem aquela sensação de que, porque na rede social só a gente mostra coisa boa. A rede social é tudo lindo, maravilhoso, todas as viagens. Ninguém mostra que está internado com um problema. Né? O pessoal mostra a viagem que fez para o exterior, né? Teoricamente, porque isso seria mais legal de mostrar. E ok, é mais legal mesmo. Mas aí a gente fica achando que aquela pessoa é perfeita, tem uma família de margarina e tal. Propaganda de margarina, que a gente fala, né? E todo mundo tem problema, gente, né? E todo mundo passa por experiências, e esses problemas, essas dificuldades, são experiências para nós, são oportunidades para o nosso aprendizado e para a nossa evolução, né? Eu tenho certeza que as pessoas mais evoluídas espiritualmente não são aquelas mais ricas. Eu tenho certeza disso. Né? Vocês podem refletir um pouquinho. Quem conhece a doutrina e faz uma reflexão nesse nível, consegue ter esse feeling. Que as pessoas mais abastadas são as pessoas menos evoluídas espiritualmente. Tá bom? Isso é importante para a gente espírita ter na cabeça. Né? E nesse capítulo de correções, o Emmanuel também fala da necessidade da autocorreção. Né? Que ele também nos lembra que muitas vezes a gente é rápido em apontar os erros nos outros, né? A gente é o primeiro a perceber, parece que a gente às vezes torce pelo deslize dos outros para falar, tá vendo? Ele não é tão perfeito assim. Mas a gente às vezes não olha para o próprio umbigo, né? E quando a gente acusa o outro da imperfeição dele, a gente está mais que esquecendo de refletir. Porque se a gente não é perfeito, e a gente está apontando o erro para o outro, não era melhor a gente observar o próprio erro, tentar melhorar antes de apontar o erro do outro? Será que apontar o erro do outro, ainda assim, faz com que nós estamos acima do outro ou é exatamente ao contrário? A gente está tão abaixo do outro que a gente quer descobrir um erro nele só para se sentir um pouco
com o ego um pouco mais acalentado. Não estou fazendo afirmações aqui, eu estou deixando reflexões. Isso aqui não tem resposta certa, tá bom? É só para vocês absorverem essas perguntas e cada um tem que tirar a própria conclusão. Mas isso é importante da gente ter internamente, né? Às vezes a gente acha o outro tão perfeito que quase que comemora quando tem um deslize ou quando o outro passa por um problema. Será que isso é saudável? Será que isso é legal para a gente? Será que isso está fazendo bem para a gente? Não sei. Eu acho que não. Mas eu prefiro que cada um tire sua própria conclusão, tá bom? Então, as dificuldades que nós enfrentamos têm um propósito. Elas nos ajudam a crescer e nos tornar pessoas melhores. É nas dificuldades que nós evoluímos, porque é no erro que nós temos aprendizado para se modificar. Se dá tudo certo, às vezes algum erro que ficou ali no meio do caminho acaba passando desapercebido ou acaba sendo mascarado pelo resultado positivo. Quando a gente tem resultado positivo, geralmente a gente comemora, mas não volta lá atrás para verificar se, será que apesar do resultado positivo no meio do caminho eu não cometi nenhum erro? Não, deu certo, vamos para frente. Deu certo e toca o jogo para frente. Então, é quando dá errado, é quando a gente tem problema, que a gente tem a oportunidade maior de parar, de refletir, de entender o que aconteceu de errado, onde que a gente pode melhorar. Quando dá certo, a gente também tem isso, mas a gente deixa escapar. Então, às vezes, Papai do Céu, né, o Deus que é muito misericordioso, que nos ama, que quer o nosso bem, ele dá pequenos sinais de que tem algumas coisas erradas, mas no final, como ele nos ama, ele faz no final a coisa dar certo. É aquele famoso escreveu certo por linhas tortas. Essas linhas tortas eram sinais de que a gente estava cometendo algum erro. E a gente não estava percebendo. Mas como no final deu certo, a gente toca para frente. Só que aí, na próxima, Deus também vai escrever por linhas tortas ali. E, poxa vida. E aí depois dá certo de novo. Aí dá mais uma hora vai dar errado. Uma hora vai dar problema. E geralmente quando dá problema, é um problema maior. Por quê? Deus tentou sinalizar para a gente em várias oportunidades, a gente não pescou. Aí ele fala assim, o que eu vou fazer com esse meu filho que não está percebendo os sinais que eu estou dando para ele? Vou ter que botar um buracão na frente dele, vou ter que pôr uma pedra enorme. Ele vai lá e derruba a gente. Porque a gente não se modificou no momento certo. Então a gente vai errando, e aí toma um tropeço gigante. Não é? É assim que as coisas funcionam para a maioria. Tem gente que consegue perceber os sinais e se modificar mais fácil. Mas a maioria, e eu estou incluso nesse pacote da maioria, só vou me modificar mesmo quando o bicho pega. Quando as coisas estão ali caminhando e no final estão dando certo, a gente vai seguindo. Mas às vezes a coisa enrosca e aí vai ter que parar e refletir ou se modificar, né? Agora, lembrando que a responsabilidade de corrigir os erros da gente é nossa. Ninguém tem responsabilidade de nos corrigir. Muitas vezes, algum ente querido, alguma pessoa da família, vai falando pra gente, tenta melhorar nisso, tenta melhorar naquilo. Aí a pessoa ainda até fala assim, nossa, mas eu devo ser um monstro de ruim. Não é que você é um monstro. Mas se a pessoa está vendo, é uma pessoa que te ama e te comenta as coisas para você melhorar, por que você não tenta melhorar? Aí, às vezes, muitas pessoas, quando recebem um toque, mesmo que amoroso ou carinhoso, de escorregou aqui, a pessoa acha que aquilo vira uma reclamação e ela não se modifica. Aí uma hora ela vai bater a cabeça, né? É o tal dos pequenos sinaizinhos que o Papai do Céu vai dando e a gente não vai percebendo. E uma hora a gente vai cair no buraco de vez. Tudo bem. A escolha é de cada um. A responsabilidade também é individual, né? É o tal do a gente
planta e a gente colhe. Tá plantando errado, vai plantando errado, vai plantando errado, vai plantando errado, vai plantando errado. Lá na frente vai colher errado, não tem jeito. Mesmo as pessoas alertam, as pessoas mais próximas, que convivem, que percebem, dá aquela dica, aconteceu isso, escorregou, tenta melhorar da próxima, né? Continua tocando, toca a vida desse jeito mesmo. Não, vamos que vamos. Uma hora vai dar ruim grave, mas a gente avisa, né? Papai do céu também avisa. Nós precisamos, pessoal, ter muita coragem para olhar nossas falhas e buscar nossas mudanças internas. E realmente isso não é fácil. Principalmente para quem tenha um pouco mais ego, quem... lógico que a gente tem que se valorizar, isso é um fato, mas a gente, individualmente, a gente tem que ter a humildade para refletir e reconhecer os próprios erros, né? Então, a gente tem que fazer essas reflexões. Eu sei que muita gente gosta de fazer isso no final do ano, né? Com aquela época de renovação, ano novo e tal. Muita gente dá uma analisada. Putz, como é que foi meu ano? Foi assim, foi assado. O que eu errei ali? O que eu posso corrigir? Mas, às vezes, não dá para esperar um ano, né? Às vezes tem gente que faz isso todo fim de ano, mas você esperou um ano para reavaliar? Talvez um ano seja muito tempo, não é? E a gente precisa corrigir esses erros para quê? Para preparar o terreno para uma colheita melhor no futuro. Se a gente está plantando errado agora e a gente consegue perceber e para de plantar errado e começa a colher, plantar certo, lá na frente a gente vai começar a colher certo. O que não dá para esperar é a gente plantar tudo errado e lá na frente querer colher certo. Aí reclamar, não deu certo. Por que isso aconteceu comigo? Porque você está plantando errado faz anos. Aí você quer que dê certo? Como? Não vai dar. Tá bom? Sei que às vezes esse tema parece um pouco acusatório. A minha intenção aqui não é acusar ninguém. Mas a intenção aqui é alertar para que cada um faça a sua reflexão, né? Olha, aqui tem um trecho que o Emmanuel destaca, um outro ponto que ele fala assim, né? Que a gente tem que... as correções que a gente tem que realizar, lógico, a maioria é nossa, é interna nossa, mas a gente pode propor correções para aqueles que nos cercam, aqueles que estão mais próximos da gente. Ninguém pode obrigar ninguém a se corrigir ou se modificar. Se quem precisa se modificar não quiser realmente se modificar, ninguém modifica outra pessoa. Mas cabe a nós alertar com carinho, com educação, com amor ao próximo. O que a gente puder alertar o próximo, a gente deve. E é isso que o Emmanuel comenta aqui, né? O homem deve corrigir-se a si mesmo, e a autocrítica é o primeiro passo para a reforma íntima. Legal, essa é a parte interna. E ele também fala que a gente tem que corrigir-se, ou pelo menos orientar ou indicar uma correção para o nosso próximo, né? E ele fala aqui também, não há bem que não possa ser aprimorado, ou seja, não há um irmão que eu digo um irmão espiritual, né? Não quer dizer um irmão de sangue, mas alguém da nossa família, do nosso convívio, ou mesmo que a gente conheça, não há ninguém que não possa ser aprimorado. Então, aquele negócio que pau que nasce torto nunca se endireita, eu sei que tem pessoas más nesse mundo, né? Mas todas as pessoas podem ser aprimoradas. Talvez não nessa encarnação. Talvez nessa encarnação, aquelas pessoas muito ruins realmente precisem passar a encarnação dessa ruim e vai sofrer no plano e ela vai ser aprimorada numa próxima encarnação. E ok. Né? Quando ele fala que não há bem que não pode ser aprimorado, não quer dizer que vai ser aprimorado de um dia para o outro, imediatamente. Não quer dizer isso. Quer dizer que todo espírito vai evoluir. Uma hora ou outra dentro do seu plano de evolução, dentro da sua capacidade, dentro da sua vontade,
todo espírito vai evoluir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que todos os espíritos vão chegar à perfeição. Só que uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Pode ser que a gente tenha um irmãozinho encarnado aqui, muito ruim, que esteja preso. Aí a gente fala assim, pau que nasce torto, nunca se direita. Aquela pessoa nunca vai se melhorar. Talvez nessa encarnação nunca vá mesmo. E tá tudo bem. Mas ele vai ter mais milhares de encarnações para se melhorar. E uma hora ele vai se melhorar. Então, às vezes, a gente tenta. A gente também não tem obrigação de sacrificar a própria encarnação tentando melhorar uma pessoa. E não é vergonha a gente dizer, poxa vida, aquela pessoa nunca vai se melhorar. Esse nunca é baseado nessa encarnação, né? Nesse momento de vida que estamos todos convivendo juntos. Mas, com certeza, um dia ele vai melhorar, né? Deus não vai deixar nenhum do seu rebanho para trás, né? Se nosso pastor é Jesus, ele não deixa ninguém para trás. Só que alguns demoram mais, outros são mais rápidos. É só isso, tá? A gente também tem que ter uma atenção sobre o perigo da crítica fácil e do julgamento alheio, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho que corrigir o meu próximo. Mas criticar é diferente de corrigir. Julgar é diferente de corrigir. A gente pode propor melhorias. A gente pode sinalizar oportunidades de melhoria. Veja como as palavras têm poder, né? E veja como eu criticar alguém é completamente diferente do que eu propor uma melhoria para uma pessoa. Na prática, é praticamente a mesma coisa. Só que entre a crítica, o julgamento e propor melhoria, a diferença é que propor melhoria com amor. Quando a gente faz as coisas com amor ao próximo, né, com compaixão, a gente não está criticando, a gente não está julgando, a gente está propondo melhorias. Isso tem a ver com tom de voz, com expressão corporal, a forma, o tom, as palavras que a gente usa para uma pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a crítica e com o julgamento. Esse texto aqui não está falando disso, esse texto está alertando para a gente tomar cuidado com isso. O que a gente tem que fazer para o nosso próximo, e é muito importante quando a gente faz para o próximo, depois que a gente já se melhorou naquele assunto, porque o sujo não pode falar mal do mal lavado, tudo bem? A gente pode propor uma melhoria para uma pessoa de algo que a gente já conquistou essa melhoria. Se a gente já conquistou essa melhoria e está propondo para outra pessoa e vai passar uma experiência, como que a gente fez para evoluir naquele assunto para outra pessoa, show. Agora, se você não faz e você quer que o outro melhore, se você mesmo não se melhorou, aí já virou julgamento. Mesmo que seja com amor. Então a gente tem que fazer primeiro para nós. Mostre com atitudes que aqueles erros você não comete mais, para então propor para os outros. Tudo bem? Ele fala aqui, precisamos cultivar amor em nossos corações. O amor é a chave que abre portas para a transformação, né? O amor, a paciência. Então, propor melhorias, ninguém muda de um dia para o outro. Ninguém melhora, ninguém se corrige de um dia para o outro. É um processo, leva tempo, meses, anos, décadas, leva tempo. E a gente tem que ter amor e paciência e confiar que a pessoa está tentando se melhorar, se ela realmente estiver, né? Se a gente vê que a pessoa está tentando, cabe nós a ter paciência para observar. Isso para nós, paciência conosco mesmo. Se a gente quer realmente melhorar, a gente não é um interruptor humano que a gente aperta um botão, pronto, me modifiquei. Não é assim que funciona. A gente tem que ouvir, absorver, assimilar, né? Processar tudo aquilo. E às vezes a gente se irrita, não concorda no primeiro momento, às vezes tem dificuldade para aceitar, né?
é um processo. A gente evolui por processos, leva tempo. Tudo bem? Então a gente também às vezes tem que ter amor próprio, ter paciência consigo mesmo, né? Já viram aquela frase que ficou um pouco banalizada aí, por aí, que o pessoal fala assim, eu estou em desconstrução? Muita gente acaba banalizando isso, mas ela, no sentido inicial, ela faz sentido, tá? Construção é o processo, tá bom? Que mais aqui? Então falamos aqui do amor, da paciência. Outro ponto que também é muito importante, a humildade. Para a gente reconhecer um erro, a gente precisa de humildade, né? E Emmanuel nos convida a sermos humildes o suficiente para aceitar nossos erros, né? A gente precisa ser humilde o suficiente para a gente ser sincero com a gente mesmo para reconhecer os nossos erros. Porque senão a gente fica se enganando, a gente fica se comparando com o outro. O outro é melhor que eu nisso, mas eu sou melhor que isso nele. Mas, cara, você não tem que se comparar, você tem que se evoluir para si, sem comparações. Entendeu? Então, quando a gente olha para dentro, individualmente, e reconhece nossas falhas, a gente tem uma oportunidade para nos transformar. Tudo bem? Então, como que é mais fácil para a gente se transformar? Na relação com as pessoas que a gente ama, né? É por isso que os nossos parentes, nossas pessoas mais próximas, são aquelas que a gente tem maior dívida, porque é o amor que ajuda a gente a nos transformar. E o amor da outra pessoa também, que tem paciência com a gente. E a gente para com ela também. Porque as duas pessoas precisam evoluir, né? E é através do amor e da paciência. Por isso que a gente tolera muitas vezes, a gente aceita muita coisa dos nossos parentes, das pessoas mais próximas, por causa do amor. E o amor que permite ter essa paciência, né? Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar nossas falhas e a gente acaba criando atrito com aquelas pessoas que a gente ama, porque aquelas pessoas nos apontam algumas coisas, né? E a gente, como não quer aceitar, não quer dar o braço a torcer, acaba criando atritos. Mas a gente precisa começar a refletir como que a gente pode evoluir isso. Começando a diminuir esses atritos, né? Porque, se a gente ama a pessoa, por que a gente vai criar atrito? Não é melhor a gente deixar isso para lá? Né? Não é melhor a gente aceitar e reduzir o atrito pelo amor? Acho que é. Né? Isso também pode ser no ambiente de trabalho, se bem que às vezes o ambiente de trabalho seja mais difícil, mas o ambiente de trabalho é um ambiente também que a gente passa muito tempo, convive com muitas pessoas, e no ambiente de trabalho são pessoas completamente diferentes, né? Porque a gente foi criado pelo nosso pai e pela nossa mãe, a gente acaba espelhando um pouco, entendendo como eles funcionam. Então fica tudo meio no núcleo familiar. Agora, no ambiente de trabalho, tem uma pessoa que foi criada por uma família diferente da outra. São perfis completamente diferentes. E aí, às vezes, isso complica. Não é verdade? Então, a gente também tem que tentar aplicar isso com muito mais carinho, com muito mais leveza, também no ambiente de trabalho e com muita mais humildade. E quando tiver algum atrito, a gente tem que parar e pensar, o que eu posso aprender com essa situação? E fazer autocrítica. Como que eu posso evitar que esse atrito aconteça de novo? Onde que eu posso evoluir? Tudo bem? Então, pessoal, esses ensinamentos que a gente tem que ter, eles estão profundamente conectados, né, com a doutrina espírita. Porque é a reencarnação e a evolução. Aquilo que a gente está falando aqui, de evolução espiritual, de autocrítica, de melhoria própria, não é? De reforma íntima, é isso. Correção é autocrítica, transformação e reforma íntima. Isso é espiritismo. Espiritismo é isso. Não é? Cada correção que nós conseguimos fazer é um passinho a mais para a nossa evolução. É um degrauzinho que a gente consegue subir no nosso nível evolutório. E muita gente, e às vezes a pessoa leva uma encarnação inteira para andar um degrau só. Mas, pelo menos andou. Tem gente que passa a encarnação inteira e fica parada no mesmo degrau.
não evoluiu em nada durante uma encarnação inteira. Se a gente conseguir dar um degrauzinho, ótimo. Se a gente conseguir dar 2, 3, 10, melhor ainda. Mas pelo menos um, né? Vamos nos esforçar para pelo menos um degrauzinho. Tudo bem? Então, meus amigos, aqui, só para concluir, esse capítulo de correções, ele nos lembra da importância de olharmos para dentro de nós, fazermos nossa autocrítica, reconhecermos nossas falhas, né? Buscar nossa transformação, buscar nossa reforma espiritual, a nossa autocorreção, e que a humildade, o amor e a paciência são as melhores ferramentas para nos ajudar nesse processo. Tá bom, meus amigos? Acho que esse é o nosso papo de hoje. Acho que eu até adiantei, já estou com a hora adiantada aqui. Eu vou trazer o meu amigo Mário Corona para as vibrações desta noite. Vou puxar o Marião aqui. Olha o Marião aí. Marião, a palavra é toda sua, viu? Muito obrigado. Opa, obrigado, Thales. Boa noite a todos, a todas. Então, depois dessa orientação, né, para que a gente possa corrigir a nossa rota, né, vamos então nos concentrar agora, mentalizar a figura do Mestre Jesus, aqueles que escreveram aí o nome dos seus amigos, dos seus parentes, sejam eles encarnados, desencarnados, com problemas de saúde, também mentalize firmemente. E vamos juntos fazer as vibrações por todos eles e por pelo nosso planeta, né? Então vamos mentalizando a figura amorável do Mestre Jesus, como que se estivesse estendendo as suas mãos, certamente está por todo o nosso planeta, ele que é o nosso governador. E rogamos, Mestre Jesus, através das nossas vibrações, que elas alcancem os dirigentes dos países, para que eles possam refletir firmemente nas suas responsabilidades, para que possam produzir mais fatores positivos aos seus moradores de países, né? Que eles tenham, então, Senhor, toda a possibilidade de ter uma saúde melhor, uma moradia melhor, uma educação melhor, especialmente no nosso Brasil. Que eles possam, Senhor, também, aqueles que se encontram em conflitos, estabelecer dentro de critérios humanos, dentro de critérios justos, a paz, para que ela se estabeleça, Senhor, porque nós estamos iniciando o nosso processo de regeneração e eles teimosamente continuando nessa rotina de egoísmo, de vaidade, de orgulho, infelizmente não poderão fazer parte dessa nova terra, desse novo planeta regenerado. Terão que reiniciar a sua jornada num outro planeta, assim como os exilados de capela que vieram, eles já num estágio amadurecido, mas teimosamente ainda caminhando por caminhos equivocados, melhor dizendo, aqui vieram e nos auxiliaram a evoluir. Então, que eles possam, Senhor, em algum momento despertar para esse compromisso, para essa responsabilidade. Vamos então, Senhor, vibrando também pelos dirigentes das casas de oração, sejam elas da religião que for, Senhor, não importa a linha religiosa, o que importa é que todas levem ao teu evangelho, ao teu ensinamento, que eles possam levar aos seus assistidos, àqueles seus frequentadores, toda a tua mensagem, Mestre, e que cada um reflita sobre esta mensagem, colocando-a na sua conduta diária. Nós vibramos, Senhor, pelas casas dos idosos, aqueles nossos irmãos mais idosos que ali se encontram, juntos, formando uma família, que essa família se
forme efetivamente, Senhor, e que todo esse ambiente receba todas as vibrações do plano espiritual maior. Igualmente, Senhor, vibramos pelos nossos irmãozinhos menores que se encontram nos orfanatos. Que eles possam, Senhor, receber a oportunidade de poderem estar presentes e fazerem parte de uma família que os conduza ao caminho estreito, né? Aquele caminho que é o caminho reto, que é o caminho correto, a fim de que eles possam, então, nesta presente encarnação, aproveitar a oportunidade, Senhor, e que esses seus pais possam auxiliá-los nessa conduta, neste caminho. Nós também vibramos, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos leitos de hospitais, que eles possam receber, Senhor, do plano maior, todo o conforto, que eles possam receber toda a base para entendimento dessa experiência vivida e entender que o organismo é o que cobre aquilo que é algo imortal, que é o espírito, e que esse espírito, Senhor, possa evoluir, possa crescer com a experiência vivida. Igualmente, Senhor, vibramos por aqueles nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, seja precocemente, seja lá numa idade humana avançada, que igualmente, Senhor, eles sejam amparados pelos seus entes queridos que os precederam e que eles possam receber, Senhor, todo o amparo e toda a sustentação necessária para que, ao despertar, sintam agora, num outro plano vibratório, a sua caminhada continuando, a sua caminhada evolutiva continuando. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que resolveram, por um equívoco, cometerem o suicídio. Que eles possam, Senhor, através da nossa Mãe Maria Santíssima, que lhe coordena todo o trabalho dos nossos irmãos suicidas, possa receber o amparo dela e seus mensageiros, para que possam, ao despertar, terem o menor sofrimento possível, porque certamente ao despertar vão perceber que a morte não existe, que houve apenas uma mudança de plano e que novas e novas oportunidades lhes serão dadas para que possam recuperar esse tempo perdido. Vibramos, Senhor, por nossos irmãos que encontram-se adoecidos com doenças orgânicas que nós classificamos como mais graves. Essas experiências, Senhor, são de uma evolução espiritual enorme. Então, que eles possam receber do plano espiritual esse entendimento e essa compreensão, que esses espíritos, Senhor, cresçam, evoluam e repetindo, saibam que a morte não existe. O que existe é o transporte para uma outra dimensão e oportunamente, certamente, retornarão à carne para continuar lá no plano espiritual e depois na carne a sua caminhada evolutiva. Vibramos por todos aqueles cujos nomes estão no chat, encarnados e desencarnados, parentes, amigos, enfim, que todos eles, Senhor, possam receber dentro do seu merecimento e dentro do seu padrão vibratório, da sua condição espiritual, aquilo que necessitam para o seu crescimento, para o seu amparo, para a sua sustentação. Vibramos também, Senhor, por todos nós, por todos os nossos familiares, pelo nosso ambiente familiar, que cada um possa mentalizar os ambientes do seu lar, para que os fluidos de luz possam invadir todos os ambientes e que possam ali purificar cada um deles, Senhor, e se manter, e que nos momentos de qualquer desarmonia, venham eles com mais intensidade, para que o lar se torne harmonioso sempre. E por fim, Senhor, vibramos por nós mesmos. Que a tua paz, Mestre Jesus, habite dentro de nós, para que possamos superar os desafios do dia a dia, compreender os desafios, essas dificuldades tão importantes para o nosso crescimento espiritual. E também vibramos, Senhor, pelo plano espiritual que possa fluidificar a nossa água, a água de todos aqueles que aqui estão presentes, para que, ao ingeri-la, recebam as energias do plano maior e que sintam a harmonização do seu espírito, cada vez maior, cada vez mais firme no propósito, Mestre Jesus,
de seguir os teus ensinamentos, de seguir o teu evangelho, um verdadeiro roteiro de vida. E assim, Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade do evangelho. Permita, Senhor, que absorvamos todas essas informações e orientações do ensinamento de hoje e que possamos, Senhor, firmemente corrigir, porque nós já temos conhecimento e consciência suficiente para que possamos corrigir aquilo que nós entendemos ser errado, porque o entendimento é nosso, Senhor. E permita que todo e qualquer julgamento não se faça para nossos irmãos, que os julgamentos sejam feitos a nós mesmos, para que através desses julgamentos nós possamos traçar a nossa linha reta e traçar o caminho reto das nossas correções. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, pedimos permissão para ir encerrando o nosso evangelho de hoje e agradecido que somos, nós pedimos a tua permissão para hoje fazermos a prece que nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes, Senhor, cair em tentações, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muito obrigado, Mário, pelo encerramento, pelas vibrações. Bom, meus amigos, é isso. Tenham um excelente fim de domingo, uma excelente noite. Uma próxima semana muito abençoada, iluminada, protegida pelo plano espiritual, pelo Mestre Jesus. Tá bom? Isso que eu desejo para vocês. E vamos encerrando por aqui. Até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite, gente. Até mais.